E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, você que está estudando para o concurso do Instituto Federal do Espírito Santo, eu estou com uma aula aqui para você sobre a Lei do Processo Administrativo Federal. Você precisa estar atento a essa lei que está no seu edital, então assiste essa aula, resolve as questões que eu coloquei aí para você chegar com tudo na sua prova, tá bom? Um grande abraço, bons estudos! Lei do Processo Administrativo Federal. Vamos iniciar essa lei para você ir com tudo para o seu concurso, tá bom? Vamos lá, vamos para o artigo 1º, só para você visualizar o conteúdo dessa lei. Ele diz assim: esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, ela é uma lei federal, uma lei que está no âmbito federal e ela rege o processo administrativo, ela norteia o processo administrativo dos órgãos federais, né, da administração direta e indireta. Mas, Ian, quem compõe a administração direta e quem compõe a administração indireta? Eu trouxe isso para você não ficar perdido aí. Vamos lá para a tela. Administração direta. Quem é a administração direta? A União, os estados, o DF e os municípios. União, estado, DF e município fazem parte da administração direta, né? A União, através dos seus ministérios e secretarias, né, fazem parte da administração direta, a Polícia Federal, o Ministério da Educação, tá bom? Os estados fazem parte da administração direta, né, com as suas secretarias também, Distrito Federal e os municípios. Essa é a administração direta. União, Estado, DF, município. União, Estado, DF, município. Se na sua prova cair isso, você já sabe o que é a administração direta. E o que é a administração indireta? Vamos ver na tela. A administração indireta é o famoso mnemônico, né? Mnemônico chamado FASE. FASE. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. FASE. Fundação pública, um exemplo, a FUNAI é uma fundação pública. Autarquia, né? Os institutos federais e as universidades federais são autarquias, ou seja, a União, ela queria fornecer esse serviço, ao invés dela fazer ela mesma, ela delega, ela descentraliza, né, a execução desse serviço e a titularidade, ela cria uma autarquia, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, o Instituto Federal de Rondônia, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Todas as universidades e institutos são autarquias. Se é federal, tá bom? Então, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, Petrobras é uma sociedade de economia mista. O que é a sociedade de economia mista? É uma parceria entre o capital público e o capital privado, tá bom, pessoal? Então, qual que é a forma de constituir uma sociedade de economia mista? SA. Sociedade anônima. Então a sociedade de economia mista, ela é formada por uma SA, ela tem ações na bolsa de valores, ela é negociada em bolsa de valores, tá bom? Sociedade anônima. 50% do capital mais uma ação, ou seja, a maioria do capital é público, tá bom? E por último, a empresa pública, ela tem 100% do capital público, que é a Caixa Econômica Federal, um exemplo de uma empresa pública, tá bom? Então essa é a administração indireta. Quem é a direta? União, Estado, DF, município. Quem que é a indireta é a FASE. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá bom, pessoal? Então, a administração indireta e direta nós já vimos. Vamos lá para o parágrafo 1º da lei do processo administrativo. Olha o que ele fala nesse parágrafo. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário da União, quando no desempenho de sua função administrativa. Então essa lei do processo administrativo federal é uma lei que ela não é exclusiva para o executivo. Ela também se aplica para o legislativo e judiciário. Quando? Apenas nas funções administrativas. Por quê? Vamos lá. Existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo, ele tem uma lei, né, uma regra, que é a regra do processo administrativo, do processo legislativo.
O Poder Judiciário tem as suas normas do processo judiciário. E o Poder Executivo, né, que é onde você vai trabalhar, né, nas universidades e nos institutos federais, ele tem o seu processo administrativo, com base nessa lei 9784 de 99, a lei do processo administrativo. Então só o Poder Executivo vai poder usar essa lei? Não. Por quê? Porque também é lícito, é permitido o Poder Judiciário e Legislativos usarem essa lei no que se refere às suas funções administrativas. Vou mais fundo aqui para você entender a questão. Existe o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A função típica do Poder Executivo é administrar a coisa pública, tá bom? Administrar a coisa pública. Essa é a função típica do Poder Executivo. A função típica do Poder Judiciário é julgar. E a função típica do Poder Legislativo é legislar. Entende? Só que o Poder Legislativo, ele pode administrar e julgar de maneira atípica. O Poder Judiciário, ele pode legislar e administrar de maneira atípica. Então, não é excludente, entende? Só que cada um tem sua função típica e eles podem utilizar a função atípica, né? Principalmente aqui que a gente está falando é o seguinte, nessa lei, né? O que acontece? Os poderes do Legislativo e do Judiciário, eles podem utilizar essa lei quando eles forem desempenhar suas funções administrativas. A função, às vezes, eles vão fazer um regimento interno, algo relacionado à estrutura, né? À hierarquia, à gestão de pessoa. Eles podem utilizar as bases do processo e os princípios do processo administrativo, tá bom? Então, vamos seguir. Agora presta muita atenção nesse artigo, nós vamos falar sobre o artigo 2. O artigo 2 é de leitura obrigatória, nós vamos ler aqui, mas você precisa ler essa lei. Você precisa abrir lá na internet, colocar o número da lei e ler, porque eles cobram a literalidade dos artigos, tá bom? Então vamos ler para a tela o artigo 2º, ele diz assim: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tá bom, pessoal? Então, esses são os princípios que estão expressos na lei. Você precisa decorar isso aí, você precisa olhar isso aí e saber. Se na sua prova cair questão, nós vamos fazer algumas questões, você precisa estar muito atento a isso aí, tá bom? Vamos para mais alguns princípios que caem também. Olha na tela aí. O princípio da gratuidade. O que significa isso? Não existe despesas, né, para custear o processo administrativo. Não deve ser oneroso. A onerosidade não é um princípio dessa lei. A questão vai falar, tem que pagar para eu entrar com o processo administrativo. Não, não tem que pagar. Não tem que pagar, tá bom? Gratuidade. Segundo princípio, oficialidade. A administração, ela pode agir de ofício. O que significa agir de ofício? Ela pode agir por ela mesma. Ela mesma vai abrir um processo, ao invés de esperar que algum interessado abra o processo. Não, a própria administração, o próprio Instituto Federal vai abrir um processo administrativo de ofício. Quando ele faz por ele mesmo, sem alguém de fora motivar, chama-se de ofício. Então a própria administração pode fazer de ofício o seu processo administrativo. Outro princípio, lealdade e boa-fé. Informalismo. O que é esse princípio do informalismo? Significa que o processo administrativo, ele não pode ser aquele processo muito rebuscado a ponto de ninguém entender o que aquele processo quer dizer. Então, tem que ser um processo que dê para todas as pessoas entenderem, todas as pessoas que compõem o processo entenderem. Não pode ser um processo cheio de linguagem formal a ponto de que as pessoas não entendam. Então esse é um princípio para facilitar a compreensão do processo administrativo, tá bom? E por último, o princípio da verdade material, ou seja, deve ser buscado a verdade. Independente dos autos, independente da situação do processo, deve ser buscado a verdade, tá bom, pessoal? Então, esses foram alguns princípios do processo administrativo e nós vamos fazer algumas questões, porque o que cai na prova é o quê? Questões. Vamos lá para essa questão da FAPEC, o FMS de 2020. Dá uma olhada aí. Qual dos princípios a seguir não se aplica ao processo administrativo regido pela Lei 9784 de 99? A. Oficialidade ou impulso oficial. B.
verdade material, C, onerosidade, D, proporcionalidade e E, segurança jurídica. Quais desses princípios não se aplicam? Observe o que eu falei para você. Por isso que é tão importante você ler a lei. O princípio que não se aplica é o princípio da onerosidade. Por quê? Porque existe o princípio da gratuidade. Não é oneroso o processo administrativo, tá bom? Então é interessante você ler a letra da lei para você ficar familiarizado com esses termos. Próxima questão. Sobre o processo administrativo, no âmbito da administração pública federal, é correto afirmar: o administrado poderá agir de modo temerário perante a administração pública. Não, o administrado não poderá agir de modo temerário. Onde que está isso? Isso está lá na sua lei que você precisa ler, no artigo 4. Não agir de modo temerário. O que é agir de modo temerário? É agir querendo acelerar o processo para você. Entende? Não, tem os prazos a serem cumpridos. Próxima alternativa. A atuação com lealdade, urbanidade e boa-fé é de observância exclusiva da administração pública. Presta atenção nessas palavras restritivas. Exclusiva, somente. Entende? Então presta atenção. Não é de exclusivo da administração pública. Tanto o interessado quanto a administração tem que agir com boa-fé, com lealdade. Tá bom? C. A indicação dos pressupostos de fato e de direito é dispensada nas decisões proferidas pela administração pública. Não é dispensada. Onde que está isso? Está lá na sua lei, no artigo 2º. Ele diz assim: serão observados indicação de pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão do processo administrativo. Ou seja, não é dispensada, tá bom? Então, letra D. O processo administrativo tem como critério, entre outros, a adoção de formas simples, suficientes para propiciar um adequado grau de certeza, segurança e respeito ao direito dos administrados. Perfeito, maravilha, bonitinho, é exatamente esse o gabarito. O processo ele tem que ter o critério de adoção de forma simples, suficiente para propiciar um grau de certeza e segurança para o administrado. Então, é aquele princípio da informalidade, não tem que ser tão formal para as pessoas poderem entender o processo. A última alternativa ele fala: na defesa de seus direitos não cabe ao administrado expor fatos conforme a verdade. Tá dizendo que tem que mentir? Não, o princípio é a verdade material, tem que ser conforme a verdade, tá bom, pessoal? Vamos para mais uma questão. A OCP. De acordo com o que dispõe a Lei Federal número 9784 de 99, o processo administrativo: A. Só pode iniciar-se de ofício. B. Pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. C. Não pode iniciar-se de ofício. D. Será anulável quando ficar demonstrado que iniciou a pedido de interessado, devendo, nesta hipótese, ser convalidado por ofício da autoridade competente. E E. Será nulo sem possibilidade de convalidação quando constado que iniciou a pedido interessado. O que acontece, pessoal? Essa questão ela só veio para complicar, mas presta atenção. O processo ele pode ser iniciado tanto de ofício, pela administração pública, ela mesma motivar, quanto o interessado motivar. Então ele diz na letra B, pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Acabou. Esse é o gabarito, letra B. O resto a banca só coloca uma firula para você cair, tá bom? Então, essas foram as questões do processo administrativo, um tema que cai na sua prova, tá bom? É muito interessante você saber disso e continuar estudando firme. Pessoal, tem algumas dicas finais sobre essa lei que você precisa saber. Duas dicas bem rápidas. Primeiro, no artigo 22, parágrafo 2º, ele diz: salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida na autenticidade. Então você não precisa ir no cartório reconhecer firma de todos os seus documentos e apresentar na administração. Você não precisa, tá bom? Se a questão vier falando que é necessário, mentira, tá bom? E outra questão que você precisa estar atento é no artigo 51, parágrafo 2. Ele fala: a desistência ou a renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar o interesse público assim o exige. Ou seja, se o interessado falar que não quer mais participar do processo, pode arquivar, ele desiste. Se a administração entender que é necessário continuar para o bem do interessado,
interesse público, ela vai continuar, tá bom, pessoal? Que bom que você assistiu essa aula. Continue firme estudando para o seu concurso do Instituto Federal do Espírito Santo, tá bom? É uma ótima oportunidade. Você que está querendo esse cargo de assistente de administração, tem vários vídeos aqui no canal. Segue, se inscreve no nosso canal e consome todo o conteúdo para você chegar preparado para a sua prova. Um grande abraço e bons estudos!